Olá, pessoal. Estamos aqui depois de um bom tempo sem gravar, por conta da nossa vida ter saído do lugar completamente, né? E eu, como psicóloga, estive bastante ocupada nesse período, continuo, por isso eu optei por fazer essa conversa hoje gravada. Então, hoje nós estamos começando uma série de entrevistas com pessoas com histórias muito interessantes que possam te ajudar a repensar a sua carreira, o seu lugar e como essas pessoas lidaram com o assunto carreira, vida profissional, escolha profissional. Para você que não me conhece, eu sou Regina Canedo, eu sou psicóloga, sou coach de carreira e vida. E hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria, diretamente de Houston, Oh, a Adriana Santos, minha amiga, e vai contar um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória de vida profissional. Ela vai falar um pouco de como foi viver uma vida de muito sofrimento com uma escolha que ela fez e hoje como está a vida dela profissional e o que ela fez, né? Toda a trajetória dessa. Seja bem-vinda, Adriana. Conte, muito, pode se apresentar com alguma outra informação que você queira. muito obrigada. Primeiro quero agradecer, Rê, pelo convite em estar fazendo parte aí dessa série. Me sinto muito lisonjeada, de verdade, porque hoje, para mim, o meu trabalho é meu trabalho e minha vida. Então, eu não, como você falou, né, essa transição de carreira, essa mudança de carreira, para mim foi uma mudança de vida total. Então, Bacana, bacana. hoje Então, começa contando para a gente como era a qual era a sua formação, o que que você fazia e como era a sua vida naquela época, né? nossa, E o que que foi acontecendo e qualquer coisa eu vou te perguntando pelo meio do caminho. tá ótimo, tá ótimo. Então eu venho, né, eu venho de uma família bem pobre, bem humilde, sou de São Paulo, e a minha escolha, né, eu fiz contabilidade, então formação, faculdade, universidade é contadora, sou contadora, cheguei a fazer uma pós-graduação em gestão de planejamento também, e aí, como que aconteceu? Eu fui influenciada, na verdade eu sofri algumas influências aí externas para escolher essa profissão. Eu nunca tive facilidade com exatas, aliás, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizagem, desde muito pequena, né? E exatas, então, tudo que se tratava de números era o meu fraco. Mas, enfim, né? Como que eu cheguei, então, a ser contadora? Adriana, você estava louca, né? Escolher Mas conta contador. para a gente quem é que te influenciou, como é que foi essa escolha, né? Porque essa é uma dificuldade de muitas pessoas, né? Não sabem muito bem escolher e a gente sofre influência, né, do nosso contexto ali. Conta para a gente. Exato. Exatamente. Então, a minha primeira influência foi quando eu mudei de São Paulo para Minas Gerais, na minha adolescência. E lá na época, né, Minas Gerais, bom, lá na nossa época, né, o ensino era um ensino, você escolhia mais ou menos o que seguia, um ensino técnico, né? Ou você escolhia, na época, lá na cidade onde eu morava, tinha escolha do segundo grau, era ou fazer o magistério, ou fazer contabilidade. Eram os dois técnicos que eles tinham lá. A E sua eu tinha cidade só tinha essas possibilidades, é isso? só isso, Só, né? E a gente só. precisa entender que foi dado um momento, né, na educação do ensino médio, né, hoje, antigamente segundo grau, né, foi dado essa Exato. possibilidade, esse foco muito grande para o desenvolvimento técnico. Então era muito comum a gente encontrar técnico de contabilidade, técnico de secretariado, técnico de eletrônica, técnico de laboratório, enfim, vários formações técnicas, né? Mas dependendo da cidade, você não tem muitas ofertas, né? E foi isso que aconteceu, não é isso? Exatamente. Na cidade, que era uma cidade pequena, né, de poucos habitantes, então tinha essas duas opções. Eu, como sempre, sempre fui tímida, nunca falei em público. Gente, eu tinha pânico, pânico de falar em público mesmo, de fazer assim gravação, fazer as lives que eu faço hoje. Isso para mim era assim
inegociável. Se tinha uma apresentação e valia a nota, eu já chegava. Inclusive, eu fiz assim na minha faculdade inteira. Valia a nota, eu falava, pode me dar 0. Eu não apresento. Eu não apresento. Eu não ia, não conseguia. Era uma coisa que me bloqueava muito. Então, como na escola tinha o magistério e eu não conseguia me ver na frente, né, dos alunos, dando aula, eu falei, bom, eu vou para contabilidade. E aí, então, fui aprender o técnico em contabilidade, mesmo tendo também a dificuldade em exatas. Então, eu preferi seguir a dificuldade em exatas do que enfrentar o meu pânico de falar em público. E aí, então, eu fiz a contabilidade, fiz o técnico, fiz 2 anos, morei mais ou menos 3 anos nessa cidade, depois voltei para São Paulo e comecei a trabalhar em supermercado, trabalhei no Walmart, trabalhei como operadora de caixa, né? Fui trabalhando nessa área, até que eu falei, bom, eu acho que vou fazer uma faculdade. E eu fiz uma faculdade, já era tarde, não era novinha. Eu entrei na faculdade, eu tinha os meus 23 anos, né? Não tinha lá os meus 18, como entram, né? Acho que hoje em dia é 18, 17, né? Até Mais ou mais menos. cedo, né? Até Mais mais cedo? cedo. Nossa, Até mais então! cedo. Olha só, então, eu já tinha meus 23 lá. E aí, então, o que faculdade fazer, né? E a minha irmã, ela é minha irmã mais nova que eu, ela é irmã do meio, ela fazia contabilidade. E ela sempre teve muita facilidade com contabilidade, com números e tal e tal. E uma das coisas que ela falou para mim foi, isso ficou bem marcado em mim, Adriana, toda empresa precisa de um contador, então você não vai ficar desempregada. Problema de desemprego você não vai ter. E o meu medo, como eu venho de família pobre, meu medo era ficar desempregada, né? Não ter como pagar as contas, gente, né? Me sustentar, ajudar minha família. Então, aquilo entrou em mim, internalizou, eu falei, nossa, ela tem razão, toda empresa, e se bobear toda pessoa, né, que precisa ir fazer um imposto de renda que não entende muito, precisa de um contador. Eu falei, bom, então eu fui para a contabilidade. E como eu já tinha, né, feito, mesmo com as dificuldades, eu sabia como que era a minha dificuldade em exatas, eu continuava tendo, mas eu já tinha noção de contabilidade por ter feito o técnico, então eu fui fazer a faculdade de contabilidade. E aí, então, comecei a fazer estágio, né? Saí do Walmart e comecei a fazer estágio, fiz estágio em empresas multinacionais, depois fui contratada, fui efetivada, né, na época, mas sempre muito infeliz. Sempre muito, olha, muito dificultoso que fala, muito, muito difícil, dificultoso eu acho que é espanhol, muito difícil. E aí eu cheguei a ter depressão, cheguei a fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, cheguei a tomar antidepressivo, cada vez mais me consumia mais, porque eu sempre trabalhei na área fiscal, né? Não exatamente na contabilidade, mas são Áreas fracionadas, né? financeiras, né? Áreas Isso, financeiras, que isso. tenham a ver com a contabilidade, né? Ou que fazem parte do setor financeiro, né? Exato. Então, eu trabalhei na área fiscal, trabalhei na área de contas a receber, contas a pagar, até na área de compras, cheguei a trabalhar. E aquilo me consumia cada vez mais. Como eram empresas multinacionais, então, muitas vezes, mudava alguma coisa, tinha cortes de empregados, então, aqueles que ficavam, acabava se sobrecarregando com as tarefas. Então, eu lembro fases da minha vida em que eu tinha que levantar muito cedo, eu pegava fretado, e o fretado ele passa bem mais cedo, porque ele precisa passar por vários pontos, né? Então, eu pegava um fretado muito cedo para chegar na empresa, 8h30 da manhã, eu já estava na empresa, eu era uma das primeiras a chegar, e eu só chegava a sair meia-noite, 1 da manhã. Então, chegou épocas da minha vida que foi assim, todos os dias, todos os dias. Então, a gente pode dizer que você trabalhava muito mais do que o horário de trabalho normal, que a gente considera 8 horas de trabalho, é isso? Nossa, muito mais. Uhum. Muito mesmo, porque mandaram a gente embora, aí eu fiquei, então eu peguei, né, a outra parte também do serviço, não contrataram a pessoa, então isso foi agravando. E eu lembro, Rê, que tinha, assim, a maior parte da minha semana era chorando. Era chorando. Eu levantava chorando. Eu levantava não querendo sair da cama mesmo, de verdade. Eu não queria enfrentar mais aquela situação. Era assim,
eu chegava, eu não sorria, eu não me alimentava bem, então tudo colaborava, né, para ficar ruim. Má alimentação, né, má hidratação, não praticava uma atividade física, apesar de querer muito e gostar muito, não praticava uma atividade. Como que eu ia praticar, né? Eu chegava bem cedo e saía bem tarde, não tinha Você não como. tinha outra vida, né? A sua vida se Não, resumia só a trabalhar, né? só trabalhar. Trabalhar e sofrimento. E sofrimento. Poderia dizer mais ou menos isso, né? Mais, mais ou menos isso. E sempre sofrimento, né? Porque como eu nunca tinha facilidade, eu nunca, apesar de aprender, fazer a faculdade e nunca ter a facilidade com os números, eu sempre tinha que estar lendo, eu sempre tinha que estar buscando alguém, eu sempre tinha, porque é como eu falo, né? Eu não aprendi, eu decorei. Então, aquilo, se mudava alguma coisinha do negócio ali, eu tinha que ver de novo, eu tinha que ler de novo, por que que mudou aquela vírgula, por que que mudou aquele número, né? Então, imagina o tempo que eu levava mais para fazer, né, as tarefas, para desenvolver as tarefas. E engordei, claro, né, não gostava do meu corpo, não tinha vida social, meus fins de semana era para dormir e tentar preparar minha comida para a semana, porque eu levava a minha marmitinha, né, tudo mais. Então, era bem sofrimento, bem tristeza, bem deprê mesmo. E aí, o que que aconteceu, né? Depois desse sofrimento todo, né? Dessa vida nada fácil, né? É. O que que aconteceu na sua vida e como é que está a sua vida hoje? Conta pra E gente que aí, nós estamos curiosos. curiosos. E aí, né, o que que aconteceu? Eu saí da multinacional e falei, bom, eu não quero mais essa loucura, não. Então, uma amiga minha, junto com o marido dela, tinha uma empresa familiar que prestava serviço de tecnologia para companhias aéreas e eles estavam precisando de alguém da área financeira. Falei, bom, é financeiro, gente. Eu pensei assim, eu não sei o que fazer mais além disso, né? Eu não tinha, de verdade, eu não tinha ideia do que eu podia fazer, do que eu gostava de fazer, que podia ser uma profissão. Então, para mim, aquilo era a profissão que estava fadada à minha vida. E aí, então, eu falei, bom, eu vou, né, trabalho com você na área financeira, tudo, a gente negociou. E aí, fui trabalhar com ela na área financeira. Comecei a trabalhar em janeiro de 2010, em mais ou menos junho, o meu marido, que na época era meu noivo, né, a gente morava junto, na época era meu noivo, ele recebeu uma proposta para sair do Brasil e ir para o México, trabalhar no México. E aí ele cheio de dedos, né, para falar comigo, a gente ainda estava noiva, a gente estava morando junto, tinha acabado de juntar os trapos lá, e aí, então, ele veio falar comigo cheio de dedos, porque ele ficou com receio, né? Falou, poxa, recebi uma proposta para sair do país, não é mudar de cidade, de estado, né? Não é ir para o lado ali, não. E aí ele veio conversar comigo. Na hora que ele falou para mim que ele recebeu a proposta, eu falei, mas quando que eu já posso fazer minhas malas? Já está tudo pronto, pode me falar que eu já... Ele ficou até abismado, assim, falou, nossa, né, ela aceitou mais rápido que eu. Ele fala que eu aceitei mais rápido que ele mesmo a proposta. Então, isso foi algo assim que foi um divisor de águas, assim, criando uma possibilidade diferente para você, né? Exato. De mudar de vida, literalmente. Você nem sabia muito bem como seria lá, mas você se abriu para essa possibilidade. Sim, sim. Eu não sabia se eu ia ter trabalho, se eu ia poder trabalhar. O idioma, eu não sabia falar espanhol. Eu fiz algumas aulas, né, antes de ir. Cheguei a fazer algumas aulas, mas não sabia falar espanhol. E aí fui aprender. Mas aí, então, quando ele me deu a notícia, eu falei, bom, a gente vai para já. Né? Para mim não tem problema nenhum, a gente pode fazer as malas, já começa a organizar tudo e vamos. E chegando lá, eu cheguei assim muito aberta a conhecer, né? Não ser resistente ao novo. Não, eu senti, primeiro que eu senti a bolinha, né? Eu sempre falo, gente, parece que eu tinha uma bola, sabe aquela bola dos escravos que fica no seu pezinho, assim, amarradinho? Né? Eu me senti com aquela bola me soltando. Eu falei, gente, eu tô livre, agora eu tô liberta. E aí, quando eu cheguei lá, me abri as possibilidades de, primeiro, aprender o idioma. Eu queria muito aprender o espanhol, aprender muito bem. Porque, apesar de ter estudado um pouco no Brasil, ter feito, né, algumas aulas no Brasil, ter feito um intensivo 3 meses antes de viajar, que a própria empresa pagou, eu cheguei lá sem entender nada. Sem entender uma palavra.
Falei, gente, isso aqui não é espanhol não que eu aprendi, isso aqui é outra coisa. Então, essa primeira dificuldade eu falei, não vou passar, eu vou ter que aprender esse idioma aqui para entender o que está acontecendo. E aí foi interessante, só te cortando um minutinho, né? Porque você lá na contabilidade, você decorou. E aí você teve uma motivação outra para aprender, de fato, o idioma, né? Falou, eu quero aprender, eu quero ser boa nisso, né? Exato, exatamente. Ali eu já estava virando meio que a chavinha, né, da minha cabeça. Falei, não, agora eu vou fazer coisas que eu gosto, coisas que eu quero e coisas que eu estou aberta a aprender. Então, comecei, fiz o espanhol. Então, durante os 2 anos e meio, 3 anos da minha vida, fiz todas as etapas, tirei o certificado, né, de espanhol, tudo. E aí, nesse meio tempo, intervalo, eu recebi algumas propostas de ex-chefes meus e ex-pessoas que trabalhavam comigo que tinham proposta de vaga para trabalhar no México na área financeira, né? Que eram pessoas que me conheciam e falaram, Adriana, a empresa tal, né, onde eu estou trabalhando, está precisando de alguém no financeiro aí no México. Você não quer se candidatar, né? Passar pelo processo e a entrevista? E aí, sabe quando dá aquele negócio, poxa, é um emprego, né? Um emprego fora. Será que eu vou, não vou? E fiquei assim, meio que muitas vezes sem coragem de dizer não, de verdade, sem coragem de dizer não, porque eram pessoas que gostavam do meu trabalho, né? Que sabiam do meu trabalho, tudo nas áreas financeiras. Ai, mas aí eu falei, não. Falei, olha, de verdade eu estou numa outra fase, eu vou recusar. Agradeço demais, agradecia muito, né, por lembrarem de mim, tudo, mas eu falei, não, eu não quero voltar mais para essa vida, porque eu sei que não vai ter de coisa diferente, não, eu vou continuar, né, no mesmo sofrimento, só mudei o lugar, mas eu vou continuar com as mesmas dificuldades, não é algo que eu gosto, não é algo que eu tenho facilidade, então eu recusei. E Deixa eu aí, fazer uma pergunta para você. claro. Nesse momento, você tinha muita clareza do que você queria ou só clareza daquilo que você não queria? Porque, assim, isso significa que as pessoas gostavam do seu trabalho, que lembraram de você, então você ficou uma referência bacana, além de estar num lugar que eles tinham interesse, que era na Cidade do México, né? Exato. Então, foi fácil isso ou foi difícil dizer não, né? Porque às vezes assim, é melhor aquilo ali que eu já conheço do que né? Domino de alguma maneira, já sei qual é o sofrimento, né? Exato. Mas você fez uma pergunta muito legal, muito interessante, porque eu não tinha clareza do que eu queria, mas eu tinha absoluta clareza do que eu não queria para minha vida. Então, apesar de ter a dificuldade de dizer não para a pessoa, porque eram pessoas que trabalharam comigo e eram pessoas que trabalhavam bem, e a gente tinha um certo relacionamento, né? Então a gente fica meio assim, porque poxa, é um relacionamento tão legal, né? A pessoa gosta do seu trabalho e vai dizer não, eu pensava assim. Mas eu falei, de verdade, dessa vez eu vou pensar em mim. Não vou muito pensar no outro, não, vou pensar em mim. E aí eu tinha certeza do que eu não queria. Agora, do que eu queria e o que eu tinha facilidade, eu não tinha ideias. Bulhufas, bulhufas. E aí, então, eu comecei a trabalhar fazer algumas coisas que eu gostava, que eu lembrava que eu gostava e que eu já tinha aprendido. Por exemplo, trabalhos manuais. Então, como minha mãe era costureira, eu aprendi a costurar. Então, eu aprendi a fazer trabalhos com lãs, com tecidos, com colagem. Então, eu fui fazendo algumas coisas, né? Depois que eu estava lá uns 4 anos, eu comecei a fazer essas coisas de artesanato, desenvolver algumas coisas, aprendi umas técnicas novas que na época no Brasil eu acho que nem existia ainda, era muito conhecido de país frio, que chama felting, eu não sei como que chama, que trabalha com lã merino, então faz roupa, faz bolsas, fazem coisas fantásticas, Isso então eu também não sei. é uma técnica bem diferente. Aprendi lá, eu fui buscando sempre aprender coisas, né? Eu nunca fiquei parada, na verdade. Eu sempre buscava estudar e aprender coisas diferentes. Então, comecei a trabalhar com artesanato e fazer algumas feiras de artesanato e tudo mais. E aí, só que aí eu descobri que eu não tinha muito tino, muita coisa, muito talento para vendas. Né? Isso eu descobri pelo artesanato, porque eu estava com o stand ali, mas eu não tinha esse carisma.
né? Eu via que amigas minhas, outras pessoas tinham, né? E conversava, tinha esse carisma, a pessoa chegava, ela, sabe, envolvia a pessoa, eu não, eu percebi que eu não tinha o talento para essas vendas assim. Então, eu falei, bom, eu gosto do artesanato, mas eu acho que isso só vai ser um hobby. Eu acho que não vai ser algo que eu possa, né? Porque a gente confunde também. Muitas vezes a gente acha que o que a gente pode fazer do nosso talento um negócio, e não. Na verdade, alguma coisa é só um hobby, é só um passatempo. E acaba que também, muitas vezes, né, para alguns, isso é algo que dá segurança, né? Porque é algo que eu sei fazer, que eu domino, e ainda não sei outras coisas sobre mim, né? Exato. E aí eu quero que você entre nessa parte aí, como é que você está hoje, né? Porque aí você, nessa caminhada, aprendendo, experimentando outras coisas, você foi descobrindo outros interesses, né? Conta pra Sim, gente aí como é que se deu essa mudança aí e essa sim, descoberta do que você é hoje, né? é verdade. Eu passei por uma dificuldade com relação à saúde, né? Então, eu tive o diagnóstico de endometriose e eu precisei fazer uma biópsia da mama, né? Estava com suspeita de câncer de mama. E aí, então, a partir daí, quando o meu médico, depois que ele fez, né? Eu fiz as duas cirurgias, tanto a biópsia quanto da incisão da endometriose, eu fiz no mesmo dia, na mesma cirurgia. E aí, então, quando o meu médico falou, olha, Adriana, não tem nada, né? A biópsia deu negativo, não tem problema nenhum, tá tudo certo, mas ele falou assim, uma coisa, ele olhou bem nos meus olhos e ele falou assim, você faz parte de um grupo de risco. Então, você tem que olhar para você com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção. E você é uma pessoa que precisa se alimentar muito bem e praticar atividade física todos os dias. Ele falou isso para mim. Quando ele falou isso, eu saí daí e fui me inscrever numa academia. Aí eu falei, bom, agora a coisa é séria. Agora eu tenho que realmente me cuidar. Então, a partir daí, eu comecei a buscar e a estudar sobre atividade física, comecei a buscar sobre nutrição, sobre formas de nutrir, sobre formas de mudar hábitos alimentares. Então, eu saí, fui eu mesma me conduzindo, né, com as coisas que eu queria deixar de comer, de me alimentar, de tirar da minha vida, e as coisas que eu queria acrescentar, né, de bom. E aí, então, a partir daí, eu me apaixonei por isso. Falei, gente, eu comecei a ler livros sobre isso, sobre os temas, sobre a forma de se alimentar, sobre nutrição, sobre as mudanças que a gente tem que fazer no corpo, o quanto que a gente tem de benefício. Eu me apaixonei por esse mundo. E aí fui buscar uma primeira formação que eu fiz como coach de emagrecimento, e aí foi quando eu comecei como coach de emagrecimento. Mas aí eu fiz health coach, aí eu fiz coach em trofologia, onde aprende a parte bioquímica do corpo, né? Então eu fui fazendo, como eu falei, eu sempre fui buscando estudar, mas aí eu já estava estudando coisas que eu gostava. Comecei a atividade física séria, né? Eu fui buscar a minha parte saudável, a parte hormonal, eu fui ver isso, porque a gente também precisa ver essa parte, porque acaba ficando tudo bagunçado, né? O estresse e tudo mais. E aí, cada vez que eu fui chegando, né, fui fazendo, e comecei lá no México mesmo a atender presencial. Depois que eu fiz as minhas formações, eu comecei a atender presencial. E no México só atendia presencial, e atendia mais era brasileiras, né? Atendi uma ou outra mexicana, mas era mais brasileira, a comunidade brasileira busca muito. E aí, então, eu percebi que dentro dessa minha profissão, ajudando na mudança de hábitos, ajudando em planejamento, em planejamento do dia a dia, organização, planejamento alimentar, em tudo isso, faltava uma coisa, que era trabalhar a mente, que era o que mais afetava, principalmente as mulheres que saíam, né, do país e na mesma situação parecida com a minha. É que eu, no meu caso, eu já estava infeliz com a minha profissão no Brasil. Então, para mim, aquilo foi uma liberdade. Mas tinha muitas mulheres que estavam em êxito profissional e tiveram que romper isso, porque o marido recebeu uma proposta, né? Então, muitas não conseguiam lidar muito bem com isso. Então, comecei a ajudar essas mulheres e vendo essa parte do estresse, da ansiedade, né, da angústia, muita correria, elas não sabiam
se portar dentro de casa, porque mulheres que trabalharam uma vida toda e de um dia para a noite viraram donas de casa, né, praticamente, cuidar dos filhos e tudo mais. Uma mudança grande que também não tinha sido inicialmente a escolha de cada um, porque quando a Exato. escolha acontece, é diferente, isso traz uma calma, uma tranquilidade, né? Mas quando a vida, né, joga a gente para algumas dessas escolhas, né, acaba que o sofrimento ele volta, né? E de sofrimento você entendia bastante, né? Exato, exato. Eu consegui orientar, porque dessa parte do sofrimento eu entendi bem, né, dentro de mim. E aí, então, eu comecei, então, atrás de como melhorar essas questões, né, do sofrimento, essas questões de entender um pouco mais ó, o fluir da vida. E eu caí na meditação. E eu ia buscando, e buscando, e buscando, e me trazia a meditação, e vinha a meditação. E cada vez que eu buscava alguma coisa, vinha um assunto da meditação. Aí eu resolvi, falei, bom, eu vou começar a meditação, e aí comecei a fazer meditação e resolvi, então, me profissionalizar, né? Estudei como professora de meditação para ajudar também. Então, inclusive nos meus processos hoje, todas as clientes que eu trabalho e que eu vejo que tem, né, um forte indício de ansiedade mesmo, de estresse, daquele estresse crônico, ansiedade forte, os meus processos eu conduzo ele e eu incluo a meditação. Eu incluo a meditação. E eu vejo muita melhora. As pessoas, né, que fazem o processo percebem muita melhora. Então, hoje, você poderia dizer para quem está nos assistindo que a sua carreira hoje, a sua escolha é mais consciente, que você está mais feliz fazendo isso ou não? Nossa, muito. Olha, hoje é o que eu falo, eu trabalho, mas eu não sinto que eu trabalho. E eu via isso antes nas pessoas, algumas pessoas me falavam, nossa, eu trabalho, mas eu não sinto que eu trabalho, eu amo tanto que eu faço. Eu falei, gente, será que existe isso mesmo, né, da pessoa trabalhar? E sim, hoje eu trabalho e eu digo para você, eu não tenho um trabalho, é a minha vida, é o que eu faço com tanto amor, com tanto carinho, que é leve, que é prazeroso. Então, foi uma escolha certeira minha. Eu fui me deixando ir por como a vida me levava mesmo, por quando a vida me conduzia. A vida me conduzia para tais lugares, para tais assuntos, eu ia, eu aceitava aquilo. Então, a minha escolha hoje, nossa. E eu falo assim, gente, por que eu não descobri isso há 30 anos atrás? Poxa vida! Essa é uma coisa que eu estava pensando aqui para quem está nos assistindo, né? Existem pessoas que são organizadas e planejam uma carreira. Existem pessoas que têm necessidade de trabalhar e fazer uma formação dentro do que está disponível ali, né? Inclusive muita sobrevivência. E existem pessoas que vão fazendo essa transição, fazem um trabalho, não chegam a sofrer tanto, mas não gostam, ou passou um tempo, já muda e vai para outra, né? Cada um faz um caminho, mas nós temos a possibilidade de escolher aquilo que faz mais sentido para a gente, né? Então, como teria sido a sua vida há 30 anos atrás, a gente não vai saber, né? Mas o que a gente pode mesmo, né, imaginar é que hoje, né, pela leveza como você fala dos benefícios que trouxe para a sua vida, né? E o que você faz pela vida das outras pessoas, tá nítido que você se encontrou e que faz muito sentido para você hoje o que você faz, as suas horas de trabalho, né? Hoje a Adriana tem um canal onde ela faz lives, ela, além de fazer isso, né, que no México era presencial, hoje, por conta da situação de pandemia, ela faz isso virtualmente, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso rapidinho, a gente tem 2 minutinhos para terminar, mas queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Verdade. Então, hoje eu trabalho no online, saí da cidade do México, vim para Houston, né? Porque meu marido recebeu uma nova proposta. E aí eu falei, bom, se for sempre assim, eu acho que eu vou ter que me adaptar ao sistema online, porque eu posso estar em qualquer lugar. Então, eu comecei aqui em Houston a trabalhar online,
e hoje eu faço atendimento individual. Esse ano não montei grupos, o ano passado montei vários grupos, principalmente de meditação, e hoje eu trabalho também alimentando o aplicativo Insight Timer com as minhas meditações. Meditações, cursos eu coloco lá, podcasts, playlists, né? Então, de meditações para iniciantes, meditações guiadas, e cursos de autoconhecimento, de propósito de vida, para dormir melhor. Inclusive, vou começar agora também a colocar no espanhol, porque já recebi a proposta também para começar a colocar no espanhol. Então, é Instagram, eu estou lá no Instagram, faço trabalho no Insight Timer, no aplicativo, e trabalho também no individual, online. Tudo online, porque agora não tem limites, né? Agora... E para quem quer fazer, a gente encontra formas, né? Quem pode no presencial é óbvio, tem valor, né? As cidades e as regiões que estão podendo fazer trabalho presencial, né? A gente gosta disso. Exato. Mas, nesse momento, se não é possível, a gente faz dentro do possível, né? Dentro do possível, E, exatamente. gente, nessas andanças de saúde, de atividade física, de querer viver melhor, foi que eu conheci a Adriana. Exato. Já temos alguns anos aí dessa relação, né? Eu conheço ela presencialmente, eu já tive o prazer de abraçá-la, né? De ver que ela é de verdade. E queria te agradecer, então, por você estar aqui no nosso canal, falando um pouquinho da sua trajetória. É claro que eu, como psicóloga, sei que não existe forma, a gente sabe que cada um constrói a sua trajetória, né? Daquilo que é possível, daquilo que é mais fácil. Então, a ideia é a gente estar aqui trazendo um pouquinho de várias experiências para que você possa também experimentar um pouco dessas possibilidades que a vida vai nos dando, né? E aprender um pouquinho aqui com o meu canal. Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui. Fala para a gente qual é o seu Instagram ou sua plataforma, você já falou o Insight Time, né? O Insight Time eu estou como Adriana dos Santos, né? Se só buscar pelo nome, você encontra lá a professora. E no Instagram eu estou como @adrisantos.hc, de Health Coach. Ok, Adriana, obrigada. Olha, eu que agradeço sucesso, saúde para você, para a gente, que a gente encontre esse equilíbrio, né? Que a gente vê que é necessário para a nossa vida nesse momento e que nós temos várias ferramentas que a gente pode conseguir isso, né? Uma delas é a meditação. Muito obrigada pela sua participação aqui, Adriana. Obrigada, amor. Beijo. Beijo.